A separação de Sandy e do músico Lucas Lima, depois de 24 anos juntos, 15 anos de casados, chocou muitas pessoas. E eles não foram os únicos. Em 2023, muitos casais famosos também colocaram um ponto final nas suas relações, como Fábio Porchat e Nathalie Mega, Bela Gil e JP Demasi, Sabrina Sato e Duda Nagli, Carla Dias e Felipe Beccari, MC Guimê e Lexa, a famosa Luísa Sonza e Chico Moedas, dentre outros. É de cortar o coração ver casais se separando, mesmo quando tudo parece terminar de forma amigável. Todas as pessoas buscam um relacionamento duradouro, mas infelizmente, muitas histórias de amor que pareciam perfeitas acabam tomando um rumo inesperado. Agora deixa eu te contar uma coisa que vai te deixar impressionado. Já ouviu falar de Dr. John Gottman? Esse cara é tipo o Sherlock Holmes dos relacionamentos. Ele é um psicólogo americano que dedicou boa parte da sua vida estudando casais, as suas interações, as suas brigas, as reconciliações. Ele estudou tudo. E o legal é que não ficou só na teoria. Ele criou tipo um BBB científico para estudar casais, separações, reconciliações. Ele botou esses casais para serem observados num apartamento que ele chamou de Love Lab. Laboratório do Amor em português. E o resultado? O Dr. Gottman desenvolveu uma técnica que, olha só, consegue prever com 91% de precisão se um casal vai continuar junto ou se vai se separar. Ele identificou padrões comportamentais e até pequenas atitudes que podem ser sinais indicativos de que o casamento está por um fio. Bom, e quais seriam esses sinais, então, de que os casais vão se separar? Como ter um relacionamento mais saudável e duradouro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, sou Alberto Delíssola, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de psicologia, filosofia e neurociência. Bom, vamos começar falando de números. As estatísticas de divórcios continuam preocupantes. A probabilidade de um primeiro casamento terminar em divórcio ao longo de 40 anos é de 67%. E tem mais, metade desses divórcios acontecem nos primeiros 7 anos de união. E há pesquisas que mostram que o índice de divórcio para o segundo casamento é até 10% maior que para o primeiro. E com chances tão altas de divórcio, faz todo sentido que todos os casais, incluindo aqueles que estão satisfeitos com a sua relação atual, invistam mais esforço para manter suas uniões fortalecidas. E um dos motivos mais tristes para o fim de um casamento é que muitos cônjuges não valorizam a relação até que seja tarde demais. É só depois de assinar os papéis, dividirem os bens e irem cada um para um canto, é que eles se dão conta do quanto realmente perderam ao desistirem um do outro. E frequentemente, bons casamentos são subestimados em vez de serem nutridos e respeitados como merecem e necessitam. Alguns podem pensar que se divorciar ou permanecer em um casamento infeliz é algo banal ou até mesmo algo moderno. No entanto, há muitas evidências que mostram quão prejudicial isso pode ser para todos os envolvidos. Graças ao trabalho de pesquisadores como Louis Verbrugge e James House, ambos da Universidade de Michigan, sabemos agora que um casamento infeliz pode aumentar suas chances de adoecer em cerca de 35%. E até reduzir sua expectativa de vida em 4 anos na média. Por outro lado, pessoas em casamentos felizes vivem vidas mais longas e saudáveis do que aquelas divorciadas ou em casamentos infelizes. Bom, mas então quais seriam esses padrões que o Dr. John Gottman identificou como os principais responsáveis pelos divórcios e como evitá-los? Quais seriam esses cavaleiros do apocalipse do casamento? E esses padrões são 4: o criticismo, o desprezo, a defensividade e a obstrução. Bom, vamos falar de cada um separadamente agora. Criticismo. Quando você divide a sua vida com alguém, é natural terem algumas reclamações sobre essa outra pessoa. Mas existe uma grande diferença entre uma reclamação e uma crítica. A reclamação aborda apenas a ação específica que não foi realizada pelo seu parceiro. Já a crítica vai além e insere palavras negativas sobre o caráter ou sobre a personalidade da outra pessoa. Por exemplo, imagine que você diga: eu tô realmente chateado que você não varreu a cozinha ontem. A gente tinha combinado que você ia fazer isso. Isso é uma reclamação. Agora, se a pessoa fala: por que você é tão esquecido? Eu detesto ter que varrer a cozinha quando era a sua vez de varrer. Você simplesmente não se importa comigo. Isso é uma crítica. Enquanto a reclamação foca no comportamento específico,
A crítica aumenta o tom ao inserir culpa e atacar o caráter, a personalidade da outra pessoa. E o segundo cavaleiro do apocalipse dos divórcios é o desprezo. Mas antes de falar de desprezo, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de você ajudar o nosso canal. O desprezo é alimentado por pensamentos negativos acumulados ao longo do tempo em relação ao parceiro. É mais provável que você desenvolva tais pensamentos se as suas diferenças não forem resolvidas. Imagine, por exemplo, um casal que sempre discute de forma agressiva e desrespeitosa quando o assunto é dinheiro, os gastos da casa. Provavelmente, na primeira vez que surgiu algum atrito devido a questões financeiras, não houve desrespeito. Provavelmente um deles pode ter feito uma reclamação simples como: acho que você devia gastar menos no shopping. Mas à medida que continuaram discordando sobre isso, as críticas se transformaram em críticas generalizadas, como você sempre gasta demais, ou você não serve para nada, você não presta. E o terceiro elemento é a defensividade. A defensividade é a autodefesa através da indignação ou se fazendo de vítima. Essa defensividade não resolve o problema e é uma forma velada de culpar a outra pessoa. E geralmente ela vai surgir quando alguém se sente criticado. O problema é que, na defensividade, frequentemente transparece uma tentativa de transferir a culpa. E ela é comumente uma reação a uma queixa que não deve ser confundida com a crítica que a gente falou antes. Quem nunca se sentiu na defensiva, né? A defensividade quase sempre aparece quando os relacionamentos estão se desgastando. Ser defensivo é uma forma de culpar o outro, como se você dissesse: o problema não sou eu, é você. Imagina um casal que começa uma discussão perguntando o seguinte: você ligou para os seus pais para avisá-los que não vamos lá hoje à noite, como a gente combinou hoje de manhã? Aí, em vez de assumir que esqueceu, que não conseguiu ligar, que vai ligar naquele momento, o parceiro ou a parceira simplesmente respondem: eu estava muito ocupado hoje. Você sabe que a minha agenda é cheia. Por que você não ligou? A defensividade é uma forma de transferir a culpa para o parceiro. Como consequência, o problema não é solucionado e o conflito se intensifica, abrindo espaço para outros elementos que a gente já disse antes, como a crítica, como o desprezo. E, finalmente, temos o quarto elemento por trás dos divórcios, a obstrução. E ela acontece quando uma das partes se silencia, ou simplesmente finge que nem está ouvindo, sai da conversa sem falar nada, sem responder. E ele vai surgir como uma consequência dos outros três elementos do apocalipse dos casamentos, que é a crítica, o desprezo e a defensividade. E se você começar a ficar mais atento a esses elementos, certamente você consegue ter um casamento muito mais saudável. E o pior desses elementos do apocalipse dos casamentos é que depois que eles se instalam, eles acabam se tornando um hábito. E depois que se torna um hábito, vai ficando cada vez mais desafiador de lutar contra ele. E você já conhecia esses elementos que são os responsáveis pelos divórcios? Quer dar uma sugestão, um comentário? Só escrever logo abaixo. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.